começando oficialmente o pós-jogo de Vitória 2, Jequié 0, um jogo que foi 2-0, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, se o famigerado camisa 9 buscar desde junho já estivesse aqui. Vitória que não sofreu na partida, o Jequié teve uma grande chance da partida com a bola atravessada errada de Neres. Não estou criticando o Neres porque jogou na esquerda, é o zagueiro mais regulado de Vitória na temporada. Tem um erro do Casacan salvou, uma cabeçada também que o Casacan salvou, mas de modo geral, Vitória que fez 2-0, poderia ter feito 3, 4, 5, o Janderson perdeu um gol quando o goleiro saiu em X, Janderson perdeu gol no começo do jogo, perdeu gol de cabeça, Carlinhos perdeu gol, Fábio não entrou bem aberto, cada vez mais evidente que ele não joga, não rende na ponta esquerda como ele rende centralizado. E um Vitória que, para não falar em queixa corneteiro, como o Carpini falou em coletiva, faz a sua obrigação, mas faz a obrigação bem feita. Vitória classificado, tem agora, Paulo, pode se dar ao luxo de fazer com que a gente pegue o Atlético de Alagoinhas todo reserva, não precisa levar ninguém para Alagoinhas e ainda assim não terá a sua vantagem inicialmente ameaçada. É claro que semifinal e final ainda conta com relação a ponto, é claro que a última rodada ainda conta com relação a ponto, mas é uma Vitória que, se for reserva para Alagoinhas, tem totais condições, Paulo, de vencer o jogo e se manter na ponta. Vitória tem 18 pontos no Campeonato Baiano, com 5 vitórias e 3 empates, 13 de saldo, é bom que se diga, com 17 gols marcados. O Bahia vem em segundo com 15 pontos, Jacuipense pode chegar a 16. Depende do jogo da Jacuipense ainda, que pode chegar a 16. Mas o fato que o Vitória não sofreu, o Vitória faz sua obrigação no Campeonato Baiano com todos os méritos, porém, obrigação. A gente sabe que hoje a gente fez um 2-0 com uma equipe muito limitada, mas que o sarrafo vai subir. E o sarrafo, mesmo que o sarrafo só vá subir a partir de 29 de março, no eventual Campeonato Brasileiro, a janela fecha em 12 dias. E a gente, a cada dia que passa, vai vendo a necessidade do camisa 9, mas de modo geral a Vitória amassou o Jequié no primeiro tempo, então vai ter sido o melhor primeiro tempo do Vitória no Barradão. E depois disso a gente consegue fazer o segundo, poderia ter feito muito mais. De modo geral, saldo positivo no Campeonato Baiano, repito, nada mais que obrigação, mas fica a preocupação para o camisa 9, né, Paulo? Acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar, para ser justo com o que foi o jogo, é que foi uma excelente partida do Vitória, sobretudo no primeiro tempo. Vitória vence o primeiro tempo por 2-0, possivelmente o goleiro do Jequié sendo um dos melhores em campo, se não o melhor, e com certeza o melhor do seu time. Vitória fez ali no primeiro tempo um jogo lateralizado tanto pela direita quanto pela esquerda, que funcionou demais. Mosquito hoje jogou uma barbaridade, ele e Claudinho se entenderam demais pelo lado direito e Mosquito conseguiu render, né, várias chances de gol pro Vitória. Ele finaliza, o goleiro faz uma boa defesa, ele coloca Janderson cara a cara goleiro para perder o gol, ele novamente dá uma assistência, né, pro gol de William Oliveira, criou aí pelo menos 3 a 4 grandes chances só no primeiro tempo do lado direito do campo. No lado esquerdo, o Vitória novamente também teve no primeiro tempo grande volume de jogo com o Lucas Braga, com o Jamerson, que quase faz um gol na reta final do primeiro tempo, embora tenha oscilado na partida. O Lucas Braga também criou algumas alternativas de jogo, enquanto numa bola esporádica atravessada de Neres, o Jequié teve uma grande chance, que foi um demérito do Vitória, a saída de bola. De resto, o Vitória não conseguiu, né, não sofreu na partida. É bem verdade que pregou um time extremamente limitado. Jequié é um time muito abaixo, coletivamente não conseguiu em nenhum momento paralisar o lado do campo do Vitória, que é a principal arma, né, do rubro-negro baiano. Esse volume de jogo, o Jequié não conseguiu paralisar, assim como o Jequié não conseguiu oferecer grande dificuldade, já que errou tomadas de decisões demais quando tinha posse de bola. Inclusive, os 2 gols do Vitória no jogo vieram de saídas de bola errada e, óbvio, também o mérito do Vitória de conseguir roubar e recuperar essa bola com as linhas altas da marcação, assim como foi no jogo passado com o gol de Baralhas contra o Ferroviário. Nessa brincadeira, os últimos 4 gols do Vitória, 3 foram com linhas altas, roubando e aproveitando o erro do adversário em sua saída de bola. Segundo tempo, acabou que o Vitória não teve o mesmo volume de jogo que teve no primeiro tempo, mas ainda assim criou várias oportunidades. Aí é bem verdade, a maioria delas em bola parada, né, em cruzamentos laterais, que aí o goleiro fez ótimas intervenções, mas mesmo o Vitória não tendo aquele volume, o Vitória rodando mais a bola, o Vitória nitidamente baixou um pouco mais o ritmo, ainda assim criou várias oportunidades de gol, com o Bruno Xavier, com o Thiaguinho, com o William Oliveira, com o Carlinhos, com o Fabrício, com o Oswaldo, com o Bruno Xavier. Vitória ainda assim, mesmo diminuindo o ritmo, conseguiu ter muita facilidade para chegar. E hoje o placar não foi mais elástico, porque faltou, mesmo com 2-0, um pouquinho mais de qualidade individual. Teve jogos na temporada que, ao terminar a partida, mesmo com o resultado positivo de um empate ou de uma vitória, a preocupação se deu pelo que o adversário conseguiu prejudicar o Vitória,
ou com que o Vitória coletivamente não fluiu. Hoje a preocupação é diferente desses dois cenários. A preocupação não foi com o que o adversário fez e não foi coletivo, foi individualmente. Se tem algum ponto hoje que a gente vai ser um pouco chato e com razão de olhar, ganhamos, jogamos bem, um dos melhores primeiros tempos da temporada, é verdade. O adversário não nos trouxe tanta dificuldade, o Vitória não sofreu para chegar, o Vitória não sofreu defensivamente como a gente via em alguns outros jogos, mas se tem algo, foi individualmente. Hoje o Vitória não sofreu pro adversário e não sofreu por conta do seu treinador no coletivo. Sofreu pela qualidade individual e o sinal segue em alerta, principalmente por estarmos na reta final de janela. Temos a próxima semana e o início da outra acabou, a janela se encerra e ainda estamos carentes. Embora hoje tenha sido também um jogo onde o banco ajudou demais. Thiaguinho foi muito bem, Bruno Xavier foi muito bem, Osvaldo foi muito bem, a gente tem Carlinhos Fabrício que acabou destoando um pouco mais, perdendo gols, atrapalhando em algumas jogadas, mas teve no banco hoje 3 jogadores, mas ainda assim passa a sensação de que o Vitória tem um norte coletivo, o Vitória tem sim boas ideias, mas o elenco ainda não é o ideal para a sequência da temporada. E só um detalhe, eu posso dizer que os 3, vamos considerar Fábio e Camisa 9, eu posso dizer que os 3 Camisa 9 hoje atrapalharam? Os 3 atrapalharam. Fábio atrapalhou em tomada de decisão, o Janes atrapalhou em tomada de decisão e Carlinhos só atrapalhou perdendo o gol na cara. Talvez não atrapalhou, porque estava 2-0, mas ele não pode perder um gol daquele, né? Ele não pode perder um gol daquele. Então, Vitória que foi organizado, é um Vitória que fez sua obrigação, é um Vitória que vê em algumas peças ainda um desnível físico. E falando, Paulo, já sobre quarta-feira, quem tá vendo o pós-jogo aqui de Vitória e Jequié, com certeza já tá pensando no Fortaleza. Vitória fez sua obrigação, bem feita, parabéns, Vitória segue invicto no ano, mas pra quarta-feira precisa de mais. Pra quarta-feira vai precisar de muito mais, vai ter que competir muito mais e principalmente ter que acertar muito mais. É um jogo que eu imagino que a gente vai fazer, que a gente vai dar a bola pro Fortaleza e vai tentar jogar, mas é um jogo perigosíssimo pelo nível do adversário. Então, no final das contas, a gente sabe que quarta-feira é um jogo acima, mas eu também não posso deixar de destacar o que o Paulo falou, que é uma Vitória organizada, uma Vitória que tem ideias, uma Vitória que chega. Hoje, Paulo, eu não peso nada na conta de Carpini. Mudou quando tinha que mudar, quem entrou de modo geral foi bem, a organização funcionou, o time foi bem, amassou no primeiro tempo. Hoje o Vitória só não saiu daqui com 5-0 por conta das peças. Só por E isso. para ser justo também, o goleiro adversário fez excelentes intervenções. A bola de Thiaguinho mesmo foi uma jogada, uma defesaça. A bola de Mosquito no primeiro tempo foi uma defesaça. Hoje eu nem diria que foi o time, acho que foi mais a posição específica, a posição de centroavante, porque os outros tiveram ali boas oportunidades no jogo e o goleiro adversário, mesmo a gente perdendo muito gol, ele fez ótimas defesas na partida, mas a posição de centroavante, o sinal de alerta que está ligado desde junho do ano passado, permanece hoje. É, meu irmão, cadê esse camisa 9? Cadê esse camisa 9? Agora, de fato, a gente teve um Jamerson que pra mim fez uma estreia ok, ainda perdido em alguns momentos, mas pra mim fez uma estreia boa. Teve um Gustavo Mosquito que bom recuperando o futebol, porque eu tenho que ser justo. A gente sabe que a expectativa de Gustavo Mosquito é sempre muito maior do que ele foi ir bem no Campeonato Baiano. Mas se a gente cobrava ele por não ir bem nem no Campeonato Baiano, eu tenho que destacar quando pra mim ele é o melhor em campo. Pra mim foi o jogador que mais funcionou do lado direito. E assim, Paulo, um detalhe do que você falou, eu falei, acabei não falando no microfone. Ele se entendeu muito com o Claudinho de novo. Mais uma vez ele e Mosquito, ele e Claudinho geram volume pelo lado direito. Tava se tornando um padrão de fato. Talvez até por isso o Wellington Rato venha caindo pela esquerda em alguns momentos, porque a trinca do volante, que hoje foi o William Oliveira, mas que geralmente é Ronald, Mosquito e Claudinho, vem gerando muito volume. Vem chegando no último terço com mais facilidade. É bem verdade. É o Rato, Mosquito e Claudinho. Mas é bem verdade também que na tomada de decisão ainda erra um pouco. Mas eu gostei de Gustavo Mosquito hoje. E de um modo geral, se a gente repita, a gente tem que ser justo. Se a gente cobra que Mosquito resolva pelo menos o Campeonato Baiano, hoje ele tá pelo menos indo bem no Campeonato Baiano. É o suficiente pro ano? Não, não é. Isso significa que ele vai deitar na Série A? Não, de jeito nenhum. Mas ele vem conseguindo finalmente ajudar no nível digno no Campeonato Baiano. Eu ainda vou além, foi o melhor jogo em tomar a decisão de Mosquito com a camisa do Vitória. Ele perde um gol onde ele isola a bola, mas ele coloca a Janus cara a cara do goleiro, Janus perde o gol. Ele puxa pra dentro e finaliza, o goleiro faz a defesaça. Ele dá assistência para o William Oliveira. E em várias outras situações ele foi muito bem também. Se o Vitória não jogar com 3 zagueiros ou 3 volantes contra o Fortaleza, pra mim tem grandíssima chance de Mosquito ser titular lá no Ceará. Verdade, eu acho que ele ainda vai com 3 volantes. Eu acho que ele aprendeu no Bavi. Mas ao mesmo tempo, se ele vai pra baixar o bloco, faz sentido ele com Mosquito e Mateuzinho, né? Pode ser. Faz sentido se ele vai baixar o bloco com Mateuzinho, Mosquito, Braga e
e joga a camisa pra cima. Nos últimos jogos ele colocou o Matheusinho na esquerda, né? Verdade, colocou o Matheusinho na esquerda. Pode ser também Matheusinho, Mosquito e ele. É verdade. Ou ele vai com o Matheusinho de meia e 2 atacantes e dane-se, né? A gente sempre fala isso com o Bavi, a gente falou, vai, será que vai pra Trevante, zagueiro? Ele dane-se, né? Vou do meu jeito. Vou do meu jeito, exatamente. Então, de fato, é uma vitória que faz sua obrigação, que vai bem, considerando o nível técnico do adversário. A gente não pode desconsiderar que o adversário... Assim, a gente vai evitar falar a palavra que a gente falava aqui no off, mas é um time muito limitado. O treinador que mudou no intervalo 2, com 11 ele mudou, com 19 para 20 ele mudou, com 30 ele mudou e nada mudou. Então realmente é complicado. E o Bruno Xavier, que eu queria abrir um parêntese, Paulo, que pra mim, dadas as proporções de investimento, já que não teve nenhum, é das contratações mais úteis da temporada. A Vitória não pagou um centavo em Bruno Xavier. E Bruno Xavier todo jogo ou cruza na cabeça de alguém, ou finaliza bem, ou gera volume. Pra mim, dos que a gente não pagou, é top 3 aí dos mais úteis. Eu não tenho dúvida e volta ao que a gente fala. Ainda teve pouca minutagem no ano. Poderia ter jogado mais ao longo do ano, porque a gente tá falando dele hoje, a gente falou dele na segunda rodada contra a Juazeirense. Poderia ter tido mais minutagem, sim, em determinados jogos, Paulo. Bruno Xavier aí uma grata surpresa para compor o elenco. O que acontece que o Bruno Xavier é o mesmo com os outros. Precisamos ver no sarrafo maior. Bruno Xavier ainda não jogou contra uma grande equipe na temporada. É que o Bavi Carpini falou que o jogo ficou grande. Algo assim que pra mim não colou. Mas perante o campeonato que a gente está disputando, o Bruno Xavier, para esse início de temporada, se mostrou uma contratação assertiva. Tá entregando no Baiano e no Nordeste. Na reta final, a gente não sabe como é que vai ser. Quando ser Sul-Americana na quarta, Brasileirão no domingo, a gente não sabe se ele vai manter o nível. Porque é a primeira chance dele, uma das primeiras, pelo menos dos últimos anos, na Série A novamente. Mas até aqui tem sido aí a personificação do que é trazer um bom reforço para o banco de reservas. Exatamente, ele vem sendo útil. Então, de um modo geral, eu fico mais tranquilo com relação a fato de... E eu sempre falo, né? As falácias, o tempo se encarrega de tirar elas da realidade. Bruno Xavier e Thiaguinho é coisa de Carpini, é panelinha, não sei o que. Bruno Xavier foi bem na Série B. E Paulo falou aqui, gente, o natural é que Bruno Xavier e Thiaguinho cheguem no Baiano e joguem bem, porque eles jogaram no Campeonato Paulista, que é um nível muito mais alto. Bruno Xavier se destacou na Série B, que é um nível mais alto. Bruno Xavier já foi artilheiro e destaca do Campeonato Paulista. Do Campeonato Paulista e destaque do Ituano, na reta final. Em determinado recorte, nos últimos 12 jogos da Série B, ele era um artilheiro da Série B. É bom que se diga. Então é natural, entendeu? É natural. Agora, não tem jeito, Paulo. O que tá tirando o som da galera é o 9, pô. Não adianta. A gente vai falar de Bruno Xavier, a gente vai falar de Lucas Alta, que fez uma boa estreia. Importante ressaltar. A gente vai falar de Jamerson, que fez uma estreia interessante. O William Oliveira, que pra mim melhorou muito no segundo tempo. Pra mim foi abaixo no primeiro, no segundo melhorou muito. A gente vai falar de um Bruno Xavier que entrou e ajudou. A gente vai falar de muita coisa. Mas, no final das contas, o que rola, velho, é que o 9 tem que chegar logo, pô. Esse é o ponto, mas que se registre-se também. A necessidade extrema por um camisa 9 não pode ofuscar que há outras necessidades também. Precisamos de um zagueiro canhoto, precisamos de um meia reserva, principalmente pelo histórico recente da atuação de Wellington Rato, que é bem desanimadoras. A gente tem que ficar com o alerta ligado. Precisamos ainda de pontas, já que Fabrício, quando foi pra dele, que muita gente idealizou ele como ponta, não tem conseguido contribuir tanto quanto ele tinha contribuído como centroavante. Então, é uma necessidade extrema, todo mundo sabe. O 9 é urgente, mas que se cobre porque também precisa reforço em outras posições também. Encerrando o nosso corte aqui, tá? Porque a gente vai continuar na live aqui com a galera. Tamo junto, deixa o like, se inscreva aqui no canto, vamos que vamos.